Pastor Demetrios, glória a Deus. Bem-vindo. Deus te abençoe e te guarde, por favor. Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar convosco para adorar ao nome do Senhor Jesus e compartilhar coisas espirituais. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente da nossa convenção geral, pastor Wellington Júnior, de todos os companheiros de ministério, em especial pela vida do reverendo pastor José Osvaldo. Muito obrigado pela sua bondade de permitir que eu esteja aqui esta noite. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Todos. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Versículo 21 apenas, para ganharmos tempo. Lamentações, capítulo 5, versículo 21, diz a palavra do Senhor: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Com a sua Bíblia aberta, tome assento, por favor. Eu quero pedir toda a sua atenção Jeremias foi um dos profetas mais sofredores de Israel. Viveu em um tempo conturbado, viveu em um tempo de crise em todos os sentidos. Já há muito o Senhor Deus vinha advertindo a Israel sobre os seus erros, sobre os seus pecados, sobre os seus desvios. E Jeremias vai ser chamado pelo Senhor já na última fase da história de Judá e de Jerusalém. Esse homem começa um ministério sendo avisado de que não teria facilidades. Ele começa um ministério sendo avisado de que o povo e as autoridades pelejariam contra ele. Porque, infelizmente, quando as pessoas chegam a um nível de decadência espiritual muito alto, elas tendem a pelejar contra aqueles que querem fazê-las tornarem ao caminho. E Jeremias parece que a princípio participa de um reavivamento sob Josias, mas Israel já estava muito caída, Jerusalém já estava muito caída para que aquele avivamento de Josias surtisse algum efeito. E a partir dali a história foi de decadência. Decadência moral, decadência espiritual, decadência social, decadência política, e em meio a isso tudo há um profeta gritando contra o erro. Há um profeta chamando Israel à conversão, ou Judá à conversão. Há um profeta que começa a dizer que a destruição está para chegar, porque o povo não se converte. E em contrapartida há profetas do outro lado, chamando Jeremias de frustrado, dizendo que ele está mentindo, dizendo que ele é o profeta do caos, dizendo que ele não tem uma palavra de Deus, porque tudo que infelizmente o povo quer é uma palavra de Deus
permita sonhar com crescimento, que lhes permita sonhar com prosperidade, mesmo tendo uma vida que desagrada ao Deus Todo-Poderoso. As profecias de Jeremias se cumpriram e Jeremias viveu o pior momento de Jerusalém. Ele viu as 3 deportações. Ele viu a cidade ser invadida por Nabucodonosor. E pior do que isso, ele viu a cidade cair. Ele viu Jerusalém ser destruída. Ele viu Jerusalém no chão, acabada, arrasada. E a história tem tudo a ver, primeiro, com o contexto dos reformadores. Porque os reformadores, caros companheiros de ministério, também viveram, os pré-reformadores e os reformadores também viveram um período de decadência. Decadência espiritual, decadência política, decadência moral, principalmente em meio ao clero romano. E alguns deles acabaram perdendo a vida nas fogueiras da Inquisição, porque gritaram contra o erro, porque pregaram contra o erro, porque lutaram para conduzir o povo ao caminho certo, porque lutaram para levar o povo à palavra do Senhor. Pessoas que sofreram lá no passado, por volta de 600 a.C., pessoas que sofreram lá no passado, por volta do século 13, 14, 15 e 16. E infelizmente a nossa situação não é diferente. Porque nós também estamos vivendo um período de decadência. E os senhores são informados e eu não preciso falar muito. Mas a decadência que tomou conta do Brasil é notória. Nós estamos vivendo uma decadência política e de corrupção nunca vista na história desse país. E aqui eu faço minhas palavras do antigo presidente. Nunca antes na história desse país se viu tanta corrupção, se viu tanta coisa errada. Nós estamos vivendo uma crise, uma decadência na sociedade que negociou seus valores, que perdeu os seus valores e não sabe mais que rumo tomar. E por fim, não menos importante, mas na minha concepção mais triste, nós estamos vivendo uma decadência espiritual. Uma decadência espiritual, e permitam-me ser sincero, e os senhores sabem disso, quase que a exemplo da decadência espiritual da igreja romana da época dos reformadores. A diferença é que a igreja romana com João Tétzio vendia terreno no céu. Muitos da igreja brasileira do século 21 estão vendendo terreno na terra. E a grande diferença está aí. Mas a decadência é praticamente a mesma. A simonia tomou conta de muitos. A falta de compromisso com a palavra, com a pregação expositiva, a falta de compromisso com o rebanho, a falta de compromisso com a santidade, a falta de compromisso com Deus, a falta de compromisso com a oração, a falta de compromisso com o altar, está fazendo a cada dia surgirem novos movimentos, novas heresias e novos líderes, e aqui líderes entre aspas, que estão fazendo o povo ser arrastado de um lado para o outro, atrás de vento de doutrina. Infelizmente parece que nós estamos olhando um povo brasileiro, não na sua totalidade, mas numa boa parte como ovelha sem pastor, correndo de um lado para o outro, abandonando um lado para o outro, porque não sabe mais o que fazer. E eu glorifico a Deus, meus amados irmãos, porque eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia, a história e ouvindo homens cheios do Espírito Santo. É que em meio às crises é que Deus começa a levantar aqueles aos quais Ele vai usar para promover um grande avivamento. É que em meio a essa crise toda que Jeremias viveu, ele estava lá como uma voz profética gritando e dizendo: destruição, se arrepende, volta para o altar, volta para o Senhor. É que em meio a
crise dos reformadores, ou da igreja da época dos reformadores, é que se levantaram homens como Wycliffe, como John Hus, se levantaram homens como Savonarola, como Calvino, como Lutero, e tantos outros que começaram a dizer, volta para a palavra, volta para a palavra. E eu estou acreditando que nesses últimos dias, Deus está levantando uma geração compromissada com a verdade, que vai se levantar como voz profética nesse país, para dizer a essa nação, está na hora de voltar para a palavra, e viver um avivamento espiritual genuíno. Quantos creem nisso, levante comigo a sua mão, e diga glória ao nome do Senhor. E eu vejo essa convenção, eu vejo este ajuntamento de homens e mulheres e jovens de Deus aqui em Alagoas, como um dos polos nos quais Deus vai começar a promover uma reforma e um avivamento espiritual nesta nação. Mas voltemos a Jeremias. A cidade caiu. Jerusalém foi destruída. O povo foi deportado. A Babilônia tomou conta de tudo. E o que é que resta? Resta um profeta para chorar. Porque eu aprendi que profeta que é profeta, ele não vive só de profetizar. Ele vive também de chorar. Profeta que é profeta, ele cumpre o triste dever de levantar a mão e gritar, assim diz o Senhor. Mas ele também sabe se esconder num quarto e dizer, Senhor, tem misericórdia, ajuda, levanta, faz alguma coisa. Jeremias é aquele que fica para chorar, e é aí que nasce o livro que nós conhecemos como Lamentações. Na verdade, são 5 lamentações. Jeremias, nessas lamentações que compõe, ele começa a escrever aquilo que foi a realidade de Jerusalém no seu pós-queda. Ele começa a mostrar como ficou Jerusalém depois da sua derrocada. E ele dizia, como jaz solitária a cidade. Eu não vou ler, eu preciso ganhar tempo. Ele mostra que Jerusalém ficou desolada, arrasada, sem festa, sem louvor, sem cântico, sem alegria. E pasmem os senhores, infelizmente há muita gente dentro das nossas igrejas que estão na mesma situação, arrasados, sem festa, sem alegria, sem louvor, sem adoração, sem vida com Deus, depressivos, desesperados, alguns até se tirando a vida. Surgiu uma nova discussão no Brasil, um suicida vai ou não vai para o céu? Há 30 anos não se tinha esse tipo de discussão. Por quê? Porque há 30 anos é inimaginável um crente lavado e remido no sangue de Jesus tirar a própria vida. Por quê? Porque crente recebeu o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito, o gozo que só vem de Deus, tinha alma cheia da graça, da unção, do poder, e não se desesperava a ponto de tirar a própria vida. Mas nós estamos vendo isso acontecer no Brasil debaixo dos nossos olhos. Pessoas que infelizmente estão derrotadas, sem sentido, sem porquê. E Jeremias diz, essa é a situação de Jerusalém. E depois Jeremias, então, na sua outra lamentação, vai dizer o porquê daquela situação. Ele diz, foi Deus. Foi Deus que fez isso. Ele avisou tanto e nós não ouvimos. Ele falou tanto e nós não demos ouvidos a ele. Ele advertiu tanto, ele usou tanto os seus profetas, mas nós não quisemos ouvir ao Senhor. Permita-me abrir um parêntese aqui para dizer uma realidade que é notória no Brasil. Os paroleiros têm mais valor do que os profetas. Os contadores de história dos altares têm mais valor do que os profetas.
Os dançadores de reteté têm mais valor do que os profetas. Aqueles que fazem movimento têm mais valor do que os profetas. Eu cheguei a ponto de pregar num lugar uma vez e eu preguei 1h30 de palavra, de Bíblia. Bíblia. E aí quando perguntaram para o pastor, e aí, gostou do rapaz? Ele disse, não gostei. Por quê, pastor? Ele não é usado por Deus. E o pastor disse assim, como não é usado por Deus? O rapaz pregou Bíblia, 1h30 de Bíblia. Ele disse assim, não, mas ele não entregou nenhuma revelação. Ele não entregou nenhuma profecia. Ele não cantou nenhum corinho de fogo. E as pessoas estão aí atrás desses que conseguem movimentar os auditórios com corinho de fogo. Mas aqui ainda há um povo que fica 2 horas num lugar esperando o poder da palavra. Cadê você que veio aqui por causa da palavra? Cadê você que veio aqui para ouvir Deus falar através da sua palavra? Foi Deus! Deixa eu lhes dizer uma coisa, debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Deus vai sacudir essa nação. E vai arrancar dos altares pessoas que não têm compromisso com a palavra. E vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer um retorno à palavra. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Levante a mão comigo. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Levante a sua mão comigo por 1 minuto, por favor. Você que crê nisso. E adore a ele por causa disso. Ele vai fazer não, ele está fazendo. Ele está fazendo. A gente está vendo. Ele está fazendo. Ele está realizando. Em meio ao choro, agora preste atenção, em meio ao choro por causa da cidade caída, parece que Jeremias olha alguém passando ao largo, lá em cima, e ele dá um grito, ei, vocês que estão passando aí, isso que está acontecendo não vos comove? A pior coisa que pode acontecer com um obreiro é perder a percepção espiritual diante das calamidades que estão tomando conta desta nação. A pior coisa que pode acontecer com um crente é perder a percepção espiritual. Por quê? Porque o erro já deixa de comovê-lo. Ele não se sente mais incomodado com o erro. E o dia que o crente para de se sentir incomodado com o erro, com a queda, com o pecado, com a decadência espiritual, ele é presa fácil para Satanás. Sabe para que Deus nos trouxe aqui? Para muitas coisas, mas uma das coisas, ele quer que pessoas saiam daqui depois desses 4 dias comovidas com a situação que o Brasil está passando, porque se elas saírem comovidas, elas vão se levantar como Lutero e vão começar a fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Olhe para mim, juventude das Assembleias de Deus em Alagoas. Será que o que está acontecendo com a juventude evangélica dessa nação não comove vocês? Será que não comove vocês ver uma juventude evangélica desprovida de espiritualidade, que não gosta de Bíblia, que não gosta de oração, que não gosta da palavra? Uma juventude evangélica que só gosta de bailão evangélico, que só gosta de funk evangélico, samba evangélico. Em vez de ir para a igreja adorar, eles vão para lá dançar, eles vão para lá fazer gracinha. Deus vai levantar vocês para mudar essa realidade. Quem crê nisso, dê glória ao nome do Senhor.
não te comove? Olhe para cá, por favor. Não comove ver você, não comove você, obreiro. Ver homens que deveriam estar pregando o evangelho genuíno, mas estão usando os meios de comunicação para roubar o povo. Não comove vocês ver pessoas que deveriam estar pregando a palavra, que têm a condição que você não tem às vezes, mas estão usando todo o aparato tecnológico para ensinar mentira, para falar conversa fiada, para contar piada. Pararam de pregar o evangelho. Jesus não é mais o centro do evangelho que essas pessoas pregam. Eles só falam de casa, de carro, de dinheiro no banco. Eles só falam de ser bonito, de ser grande, de ser poderoso. E se você é alguém pequeno que se levanta contra isso, você é frustrado, você não tem compromisso com Deus, você não está bem. Eles inverteram os valores. Eles não querem mais sofrer por amor a Cristo. Eles não querem mais morrer por amor a Cristo. Eles estão tentando colocar a igreja olhando para essa terra e buscando um reino nessa terra, mas eu creio que ainda há homens e mulheres de Deus aqui que vão continuar pregando a Cristo e o céu, vão continuar pregando o arrebatamento da igreja. Permita-me, o senhor é o meu pastor presidente, o senhor é presidente da minha convenção. O neopentecostalismo está matando o Brasil. As pessoas não creem mais se não tiver um copo d'água. As pessoas não creem mais se não tiver uma florzinha ungida. As pessoas não creem mais se não tiver um sabonetinho ou um vasinho de azeite para levar para casa. Como se azeite fizesse alguma coisa. Isso é falta de Bíblia. Porque a unção existe sim, mas o que sara o doente é a oração da fé. E me permita, pastor, dizer ao senhor, eu sou nada, eu sou ninguém. Eu sou um pobre pregador lá do Rio de Janeiro. Não permita que a Assembleia de Deus seja tomada por esse tipo de coisa. Deus nos levantou como luceiros nesta nação. Deus nos levantou para fazer a diferença nesta nação. Nós estamos aqui para dizer a Satanás, ao inferno e a todos os filhos do diabo que estão por aí, que a Assembleia de Deus não vai se render a esse tipo de coisa. Nós vamos continuar pautados na palavra. Aleluia, aleluia. Somos os chamados pentecostais de raiz. Somos os chamados até pelos presbiterianos e batistas de pentecostais clássicos, que aprenderam quando criança, ainda nos bancos das Assembleias de Deus, que dons espirituais têm a finalidade de equipar a igreja para a grande obra de Deus na terra. Que dons espirituais têm a finalidade de promover edificação entre os santos. Infelizmente, muita gente está fazendo dos dons espirituais uma maneira de autopromoção. Na Assembleia de Deus isso não vai acontecer. Nós vamos levantar essa bandeira. Já está dito pelo reverendo José Orisvaldo, está sendo dito pela igreja em Alagoas. Nós vamos voltar aos princípios da reforma. Nós vamos voltar às escrituras. Nós vamos voltar a glorificar só ao Deus do céu e não a homens. Jeremias chorou. Em meio ao choro, ele disse, deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu falar de coisas que me dão esperança. O que o senhor quer dizer, pastor Demétrio? É que graças a Deus, em meio a toda essa destruição que se promove na nação brasileira, ainda há esperança. Em meio a tudo aquilo que o clero romano fez na época de Lutero, ainda houve esperança.
diz a esperança. Por que é a esperança? Primeiro, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Segundo, porque a sua fidelidade é para sempre. Terceiro, porque bom é o Senhor para os que esperam nele. Cadê os que esperam no Senhor? Cadê os que esperam no Senhor? E a partir dali, então, nasce um sentimento no coração dele. E aí, na sua última lamentação, ele vai convocar o povo a um clamor. Às vezes eu fico me perguntando, meus companheiros, meus pastores que estão aqui, oração produz avivamento? Ou avivamento produz oração? Porque no auge do desespero, na hora que passa a ter esperança, Jeremias concluiu, só tem um jeito. Orar. Só tem um jeito. Vamos buscar o Senhor. Mas eu ouso dizer que, na verdade, quando ele se sente imbuído desse desejo, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Vai orar, porque eu quero promover um grande avivamento. Aleluia. E essa noite Deus está falando conosco aqui. Quem está ouvindo a voz dele? Vai orar, vai orar, vai orar. Vai clamar, vai buscar. Volta para o altar, volta correndo para o altar. Porque eu vou fazer algo extraordinário nesta nação. Eu vou fazer algo extraordinário nesse país. Volta para o altar. E aí a gente vai. Eu estou procurando ser o mais sucinto possível. Para aquele que é o clamor final. Duas coisas são importantes serem observadas. Escute bem. Primeiro ele diz assim, converte-nos. Repete comigo, por favor, converte-nos. Mais forte, converte-nos. Mais forte, converte-nos. Jeremias sabe de uma coisa que precisa ser aprendida por muitos. E aí entra só a graça. Se Deus não me converter, eu não me converto. Prometer para Deus que vai ser santo, é Ele quem santifica. Prometer para Deus que vai ser justo, é Ele quem justifica. Prometer para Deus que vai se converter, é Ele quem nos converte. Jeremias chegou ao ponto de entender o seguinte, só tem um jeito dessa nação mudar de verdade. É Deus entrar no nosso coração e nos converter. E essa verdade é corroborada posteriormente, quando Deus diz assim, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Não adianta a lei escrita no papel se Deus não a colocar no nosso coração. E é por isso que o profeta diz assim, converte-nos, Senhor, a ti, e nós seremos convertidos. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de fazer essa oração. Você está com vontade de fazer essa oração? Pastor, eu não preciso me converter. Então, amém, irmão. Deus te abençoe. Eu preciso me converter a cada dia. Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa se converter? Levante as duas mãos aí, feche os seus olhos e comece a dizer, converte-nos, Senhor, converte-nos, Senhor. Se o Senhor não converter, a gente não se converte. Se o Senhor não salvar, a gente não alcança. Se o Senhor não justificar, a gente não consegue ser justo. Se o Senhor não regenerar, a gente não nasce de novo. Se o Senhor não santificar, a gente não consegue se santificar. Converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. E já que você é pentecostal da Assembleia de Deus, se está sentindo o Espírito Santo tocar aí na sua alma, enchendo o teu coração, então fique à vontade para abrir a sua boca e falar em línguas estranhas com Ele. Mas não esqueça de orar dizendo, converte-nos, Senhor. Converte-nos.
Converte-nos, e nós seremos convertidos. E aqui o versículo principal. Renova os nossos dias. O interessante é que ele diz, renova os nossos dias. Como dantes. Jeremias está dizendo, eu não quero nada novo. Ser novo para mim é ser como antes. É tanta nova visão. É tanta nova revelação. É tanta gente com visão diferenciada. E isso faz deles os super ungidos. Porque agora ele recebeu. Se deixar, esses camaradas começam a escrever Atos 29 e vai embora. Porque a visão é dele. E se está debaixo da visão dele, está coberto. Se não está, está descoberto, vai para o inferno. E aí começa a se usar o texto bíblico de forma desesperada para dar razão a cada visão nova, pastor Jair Teixeira. Não, Jeremias disse assim, não quero nada novo. Eu não quero nada novo. Não. Começaram com os movimentos novos uma época. Aí chegavam os camaradas, não, porque quando eu oro o cara tem dente de ouro. Aí o outro, não, quando eu oro emagrece. Quando eu oro tem pó de ouro na mão. Eu disse, meu irmão, arruma aí um monte desse ouro para mim que estou precisando. A gente não quer isso, não. Não, a gente não quer. A gente não quer movimentos feitos por homens. A gente não quer. Eu tenho certeza que os senhores não querem isso. Eu tenho certeza que o reverendo Orisvaldo não quer isso. Ele não quer esse negócio. Eu tenho certeza que o pastor Wellington Júnior não quer esse negócio na CGADB. Sai para lá com esse troço. A gente quer voltar a ser o que era. A gente quer voltar ao tempo. Escute bem. Eu não estou falando contra o estudo, eu não estou falando contra a formação. Aqui, homens letrados, formados, diplomados, advogados, doutores, engenheiros, teólogos, mestres, tem um monte aqui. Mas tem hora que dá uma saudade daquele tempo em que o pastor semi-analfabeto pegava a Bíblia. E aí com 15 minutos. Falaram de uma nova
salvação e a renovação faz pregadores brigarem para ver quem vai ser o melhor, quem vai pregar mais, quem vai sobressair. Graças a Deus, Moisés Leopoldino, graças a Deus, meus companheiros de ministério que estão pregando aqui, a gente se abraça, a gente se ama, a gente está ali orando e dizendo, usa o teu servo, Jesus abençoa o teu servo, porque tem lugar que um puxa o tapete do outro, pisa, joga fora. Isso não é pregador de verdade. Pregador de verdade, quando assume o microfone, ele quer que Jesus seja glorificado e a igreja seja edificada. E aí surge o Joãozinho Fogo Puro, o Davizinho do Reteté, o Mauricinho da Labareda. Se ele não orar, não tem batismo com o Espírito Santo. Se ele não orar, não tem cura. Se ele não pregar, não tem salvação. Irmão, eu nasci, fui apresentado, neném num púlpito de Assembleia de Deus como esse aqui. Fui criado num banco de Assembleia de Deus. E eu me lembro que os testemunhos que se dava era de um monte de gente entrando na igreja dizendo assim, eu quero aceitar Jesus. Porque eu passei na porta e ouvi um tal do, ó quão cego andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Não, eu não quero um avivamento que me faça pular por causa da batucada dos atabaques que tomaram conta da igreja. Eu quero um avivamento que me faça chorar quando alguém cantar tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar, e me faça dobrar o joelho e dizer, tem misericórdia de mim, converte-me, Senhor. Ele está dizendo, Deus, eu quero voltar às raízes. Eu quero ser como era antes. Nós não precisamos de uma nova visão. Nós não precisamos de um desesperado desse aí que chegue com uma nova revelação bíblica que ninguém ainda teve. Esse dia eu falei para um, como é que é, filho? Deus me deu uma revelação que nunca ninguém recebeu. Eu falei, quer dizer que em 2000 anos de história de igreja e de teologia, Deus escondeu isso de todo mundo para revelar para você. Toma vergonha na cara, rapaz. Você é muito chato, Demetrio. Você é muito ranzinza. Você é um assembleiano antigo. Ah, meu Deus. Eu quero voltar a ser um assembleiano antigo. Eu quero voltar a entrar na igreja e a primeira coisa que fazer não é me jogar em cima de uma cadeira e cruzar a perna como se estivesse na sala da minha casa. Eu quero voltar a dobrar o joelho quando entrar no culto e reverenciar o Deus Todo-Poderoso e dizer, eu vim te adorar, tu és digno de adoração. Eu quero voltar a sentir a presença de Deus cantando, nós abrimos esse culto em teu nome, é Jesus Cristo. Você é saudosista, Demétrio? Não, se eu sou saudosista, Jeremias também era, porque ele dizia, eu não quero nada novo, eu quero voltar a ser como antes, eu quero voltar aos princípios da reforma, eu quero gritar para esses homens que acham que são donos do mundo, só a Deus glória. Eu quero voltar e gritar para esse povo que não abre a Bíblia e quando abre fecha e fica contando história, só as Escrituras. Eu quero voltar e dizer para esse orgulhoso que acha que tem condição de ajudar Deus a salvá-lo, é só a graça, meu amigo, você não é nada, é só a graça, é só a graça. Quem quer voltar? Quem quer voltar? Quem quer voltar?
Quem quer voltar a ser como antes? Quem quer voltar? Quem quer voltar? Quem quer voltar a acreditar no poder de Deus que ouve oração e faz milagres? Quem quer voltar a acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu? Quem quer voltar a acreditar que Deus ainda santifica e que ainda pode se viver santificação nessa terra? Quem quer voltar a acreditar que em meio a essa geração corrupta ainda se pode brilhar como luzeiro? Levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Deus, meu Senhor, meu Pai, meu Salvador, me faz voltar a ser o que eu era antes, ou não me deixa descer desse púlpito, porque é melhor que o Senhor me leve do que me deixar viver uma vida pautada nas coisas que o evangelicalismo brasileiro está vivendo. Deus não deixa ninguém sair dessa convenção. Pega crente na esquina, Deus. Pega crente na cantina. Pega crente nos 4 cantos desse ginásio. Pega crente dentro dos ônibus, dentro dos carros, vindo para cá, em cima do púlpito, embaixo, do lado, operando o som. Pega a gente de novo, do jeito que o Senhor tomava quando queria, e a gente dava lugar, e o Senhor operava, e a glória invadia a casa, e o Senhor batizava milhares, sem precisar de homens impondo mão, empurrando cabeça de ninguém, sem precisar ninguém caindo pelo chão, pessoas assentadas nos bancos, mas tomadas pelo poder do Espírito Santo. Renova os nossos dias como dantes. Só você que quer que Deus renove os seus dias como antes. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fecha os olhos, eu tenho 3 minutinhos. Nós temos 3 minutinhos para eu devolver ao pastor. Feche os seus olhos, levante as mãos. E pelo amor de Deus, abre o seu coração. E diga a Deus, renova os nossos dias. Mas como dantes. Faz eu voltar a orar como eu orava antes. Faz eu voltar a jejuar como eu jejuava antes. Faz eu voltar a ler a Bíblia como eu lia antes. Faz eu voltar a pregar a palavra como eu pregava antes. Faz eu voltar a evangelizar como eu evangelizava antes. Faz eu voltar a acreditar em milagres como eu acreditava antes. Faz eu voltar a viver santidade como eu vivia antes. Faz. Ora, pede a Ele, renova, Senhor, renova. Eu quero voltar aos princípios, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar como antes. Renova, Senhor, renova. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te encher, deixa Ele te tocar, deixa Ele te levantar, deixa Ele trabalhar no teu ser. Renova. Você que parou de falar em língua estranha porque disseram para você que não precisa mais falar em língua estranha, abra sua boca, porque a minha Bíblia diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Volte a falar em línguas estranhas. Você que parou de profetizar porque diz que não é mais tempo de profetizar, abra sua boca. Deus ainda vai te usar, Deus ainda vai trabalhar na tua vida. Você que parou de visitar hospitais porque diz que Deus não cura mais, que a medicina está avançada, a medicina está em desespero com câncer, e Deus vai usar você para curar câncer em muitos lugares. Renova.
Você que parou de orar e desejar o céu. Você que parou de levantar pela manhã e dizer talvez seja hoje. E dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Volta, volta, volta logo. Volta. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Eu concluo só cantando uma estrofe de um corinho que diz assim: se você souber, me ajude. Eu quero voltar. Mais uma vez, eu quero voltar. Eu terminei de pregar. Em momento algum eu lhe pedi isso, mas agora que eu terminei, eu vou lhe pedir. Abrace a pessoa ao seu lado e diga: Deus há de renovar o Brasil. Deus há de renovar a igreja brasileira. Deus há de fazer-nos voltar a ser como éramos antes.